Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? Tô meio gripado aqui, tô tentando fazer o vídeo para atualizar aqui o canal, trocar essa ideia com vocês, ao mesmo tempo que sigo aturando essa gentalha asquerosa, atrasando a minha vida aqui, enchendo meu saco, vomitando lixo na minha vida todo dia. Mas enfim, né? Apesar de tudo aqui, eu tentando continuar o que eles não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma notícia que rolou ontem, falando sobre a relação entre igrejas, escolas e hospitais no Brasil. Tá? Saiu o censo agora, e a notícia é de que existem mais igrejas do que escolas e hospitais juntos no Brasil. Tá? Então a gente vai pensar o que significa isso, enfim, né, o que isso representa, qual é o contexto e quais são, né, os lados, qual é o lado positivo, o lado negativo disso, se é que existe algum lado positivo, mas enfim, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje, tá? Trocando essa ideia com vocês aí, tá? Antes, eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá. É meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, meu nono no total. Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, tá? E furar o bloqueio dessa gente nojenta aqui que segue sabotando a minha vida, a gente tenta conversar a respeito aí, tá? Então, mais uma vez aí, vocês desculpem pela voz que tá aqui, né? Tá muito complicado aqui, tá difícil, mas eu tô tentando gravar até mesmo para poder ocupar minha cabeça aqui diante de tanta nojeira que eu tô vivendo aqui, porque isso minimiza, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá, rapidamente aqui o link, né? Que eu vou deixar para vocês, é o link do Brasil 247, tá? E aí diz o seguinte aqui: Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos, mostra o censo de 2022. E aí diz, né, são 579.700 estabelecimentos religiosos, incluindo igrejas, templos, sinagogas e terreiros, tá? E aí só o primeiro parágrafo rapidinho aqui para a gente poder contextualizar e depois partir para os números aqui e depois fazer a nossa reflexão, tá? O link diz o seguinte: nesta sexta-feira, dia 2, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou novos resultados do Censo 2022, revelando que o Brasil possui mais estabelecimentos religiosos do que a soma de instituições de ensino e de saúde, informa o G1. O levantamento, que pela primeira vez mapeou todas as coordenadas geográficas e tipos de edificações dos 111 milhões de endereços do país, apontou uma média de 286 igrejas para cada 100 mil habitantes, tá? De acordo com os dados, os estabelecimentos religiosos, incluindo igrejas, templos, sinagogas e terreiros, totalizam 579.700, enquanto os estabelecimentos de ensino, como escolas, creches e universidades, somam 264.400, e os de saúde, como hospitais, clínicas e pronto-socorro, alcançam 247.500. Quer dizer, então assim, uma conclusão óbvia que fica disso tudo, né, é de que o Brasil tem nitidamente uma estrutura básica, né, social muito ruim, né? Porque, enfim, o Brasil ter metade, né, de escolas, creches, universidades do que igrejas, né? Porque se somar só as escolas, universidades e creches, dá menos da metade das igrejas. É um negócio inacreditável. E isso é um índice, né, no mínimo aí de um atraso, e que a gente pode conectar com outros índices aqui também, com outros contextos, né, com outras partes desse contexto que a gente está vivendo agora no Brasil, e ao mesmo tempo discutir alguns detalhes aqui também que podem esclarecer não só de onde vem isso, mas também alternativas, tá? Então aqui há outros números da pesquisa ainda, tá, para a gente depois partir para a reflexão e para os livros. A média, então, é de 286 igrejas por 100 mil habitantes, tá? Uma média alta aí pra caramba. Então, como eu falei, né, igrejas, templos, sinagogas e terreiros, 579.700, escolas, creches, universidades, são 264.400, hospitais, pronto-socorro e afins, 247.500, tá? E aí vamos lá, né? Isso tem muita conexão com o crescimento dos evangélicos, né, nas últimas décadas aí no Brasil,
Para se ter uma ideia, os evangélicos vou deixar outro link para vocês aí também, tá? Os evangélicos em 1990 eram 17.033 templos. No ano de 2019, esse número de 17 mil pulou para 109.560 templos, um aumento de 543% de templos no Brasil, tá? O primeiro templo foi aberto em 1922 e em 1970 haviam 864 templos. Quer dizer, de 70 para cá, a gente aumentou de 864 para 109 mil templos e igrejas evangélicas. É um negócio assim, inacreditável quase, né? Surpreendente. Em 1990, os evangélicos eram 9% do país. Em 2010, eles já eram 22% e hoje devem estar aí, talvez até um pouco mais, uns 25%, né? Um quarto da população brasileira, quer dizer, né? Agora vamos para os números da Europa, para a gente ver como é que tem uma diferença bacana e importante, tá? Na Europa inteira, tá? Considerando a Europa inteira aqui, o número de católicos é 44,5% da população, tem 10,2% de ortodoxos bizantinos, talvez eles estejam contando inclusive os russos ali da parte europeia, né? Tem muito ortodoxo na Rússia. Os protestantes são 9,9%, metade do Brasil, né? Menos da metade do Brasil aí. Outros cristãos 5%, outras religiões, né? Muçulmanos, budistas, hinduístas, etc. e tal, 4,1%, e pessoas sem religião 26,3%, e esse número é um crescente, né, nas últimas décadas, tá? E aí tem os países com menos ateus ou agnósticos e mais ateus ou agnósticos, vale a pena também ver isso aqui. Os países que têm menos ateus são a Turquia, que tem 3%, ou agnósticos, né? Malta tem 4%, Chipre 9%, Malta e Chipre são duas ilhas ali, são ilhotas ali perto da Grécia, tá? A Romênia também tem 9% e a Polônia 16%. Para quem tem curiosidade, né, Portugal, que é um país também considerado muito católico e tal, mas é menos católico do que esses outros aqui, tá? E tem 18% de ateus ou agnósticos hoje, né, em Portugal. Talvez muito aí se deva também ao Saramago, que contribuiu também, tá, né, enfim, fez aí uma carreira, enfim, discutindo essa questão do ateísmo, os dilemas da religião, etc. e tal, tudo isso contribuiu também lá, tá? E os países com mais ateus, tá? Noruega 68 ateus ou agnósticos, tá? Dinamarca 69, então Noruega 68, Dinamarca 69, Suécia 77, República Tcheca 81 e a Estônia, que é um país lá em cima, né, perto ali da Rússia, 84% de ateus ou agnósticos, tá? E a gente percebe que, né, quer não, existe aí uma diferença de contexto quando se compara, por exemplo, educação com religião entre a Europa e o Brasil, por exemplo, né? E até mesmo os Estados Unidos também e tal, né? Importante ponderar isso aí. O número de ateus no Brasil é de 10%, tá? Tem 10% de ateus no Brasil. E aí, olha só, tem 10% de ateus, tá? Mas o Brasil tem... vamos passar agora para a educação, né? Para a gente poder entender aí o quanto que há uma defasagem grande nesse contexto aí. A gente tem ainda 11 milhões de analfabetos, portanto 5% da população, e 29% de analfabetos funcionais, tá? Que são aquelas pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leem, não entendem contextos mais amplos ali, não entendem articulações mínimas de ideias ali, tá? E isso aí são 60 milhões de pessoas, tá? E muita gente que faz essas pesquisas, né, quer dizer, essas pesquisas de analfabetismo funcional, elas têm, um dos parâmetros muito utilizado, né, por essa pesquisa é o da formação primária, quer dizer, só tem até o 4º ano ali. E agora, se a gente considerar aí, tem muita bobagem que a gente vê, né? Enfim, bolsominion, Bolsonaro, bolsonarista, essa gente defendendo terra plana, defendendo negacionismo da ciência, defendendo que, né, a ditadura militar foi pela liberdade. Quer dizer, tudo isso aí é analfabetismo funcional também, né? E muito provavelmente nem consta nesse tipo de pesquisa, né? Então é importante a gente ponderar esses detalhes aí também, porque isso é um dado bizarro do Brasil, né?
E aí, pessoal, para finalizar aqui, tá? Em relação a essa questão aqui do analfabetismo funcional, vou deixar o link para vocês aí. A reportagem diz o seguinte aqui: muito dessa problemática advém do déficit do hábito de leitura entre a população brasileira. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2020, somente 52% dos brasileiros têm o costume de ler. A média nacional de livros inteiros lidos em um ano é de 4,2 livros por pessoa. Entre 2015 e 2019, o país perdeu 46 milhões de leitores e ganhou uma quantidade gigantesca, aí também milhões de, enfim, crentes, né? De pessoas aí muito conectadas com religião, muitas dessas pessoas fanáticos e tal. E isso é um problema que a gente tem que pensar aí, porque é uma questão. Porque também tem um detalhe, tá, que vale a pena já ponderar aqui em cima disso aqui, que é o seguinte: muita gente vende a ideia, aquela ideia de é o seguinte, isso faz parte, as pessoas estão aí escolhendo isso e é isso aí mesmo. Na verdade, a gente está vivendo um contexto histórico no Brasil. O Brasil é uma espécie de quintalzinho dos Estados Unidos, e a gente tem uma dificuldade gigantesca de modificar certos contextos aqui, exatamente por conta disso, porque a direita brasileira sustenta aí essas lógicas aqui, impedem uma série de modificações, inclusive da estrutura da lógica pública. Falei disso nos últimos vídeos aí, né? Inclusive da questão da dívida pública e tal. E, enfim, e aí a gente vai puxando, vai engolindo aqui toda a bosta que vem lá dos Estados Unidos. E uma dessas, enfim, porcarias que veio de lá é essa lógica neopentecostal que o Bispo Macedo, essas figuras aí, trouxeram de lá. Né? Essa coisa meio que, enfim, essa mistureba aí, que na verdade nos Estados Unidos tem mais conexão ali com a lógica batista e tal, aqui se misturou inclusive com elementos do próprio candomblé, da Umbanda, que a gente percebe nitidamente evidentes ali na igreja evangélica, encosto, descarrego, essas coisas, né? É tudo uma mistureba ali bem... E aí isso tem um caráter interessante, né? Bem bacaninha assim de ver, tem umas coisas muito engraçadas, inclusive. Agora, ao mesmo tempo, isso de certa forma está aí meio que crescendo junto com a manutenção de um sistema público de ensino de base, né? Sucateado, sabotado e etc e tal, né? Salvo as exceções de praxe aí, tem umas experiências muito bacanas no Nordeste, do Ceará, lá do Ciro e tal. Dentre outras aí pelo Brasil, né? Mas enfim, a regra é que o ensino público de base está muito ruim, o número de analfabetos funcionais é altíssimo, o número de leitores é baixíssimo, isso é muito ruim também, né? Enfim, tudo isso contribui aí para essa lógica meio bizarra que a gente está vivendo num país que tem o dobro de igrejas do que escolas, quer dizer, isso, e se juntar escola e hospital, não chega nas igrejas, é um negócio assim, né? Surpreendente, e a gente tem que ir refletindo isso aí, tá, pessoal? E aí... Queria ponderar duas coisinhas com vocês aqui, tá, para refletir esse assunto e a gente finalizar a reflexão, tá? Vamos lá. Antes eu deixo aqui já mais uma vez alguns livros aqui, tá, que são dicas, né, que eu sempre deixo aqui com vocês. Esse livro aqui, tá, que é o Perseguições Religiosas, do James Hout, tá? Que conta aí as bizarrices da Idade Média e tal, tá? A gente sempre que a gente discute religião, é importante pensar isso aqui, quanto mais cresce a religião, a gente tem que ficar bem com o olho aberto em relação a isso aí, porque se deixar, a gente acaba com a política, acaba com o Estado, acaba com a lógica laica da sociedade. Daqui a pouco a gente está aí, ó. Já teve gente até defendendo a volta da Idade Média aí, tá? Então, enfim. E aí também dois livros aqui interessantes do Carl Sagan, né? Tá aqui esse aqui, Bilhões e Bilhões. E aí tem um capítulo aqui que ele fala sobre a importância do diálogo entre a religião e a ciência, né? Para poder tentar construir aí, enfim, contextos mais democráticos e ao mesmo tempo menos empobrecedores, né? Talvez seja o caso de dizer. E a gente está vivendo, na verdade, no Brasil aqui, um distanciamento desse debate, um empobrecimento com figuras patéticas aí, Bispo Macedo, né? Enfim, Silas Malafaia, Magno Malta, essas figuras aí patéticas. Lembro até que a última do tal do Magno Malta, o macaco está exposto, né? Um negócio assim inacreditável, o debate fica muito empobrecido e a gente tem que tentar aí melhorar isso aí, inclusive para poder defender o papel da ciência, da filosofia, da arte, da política, tá? No sentido de, enfim, avançar o país aí naquilo que tem que avançar, tá? Então, enfim, esse livro do Carl Sagan é muito bom. E esse aqui também é um livro muito legal do Carl Sagan, falo várias vezes dele aqui, é um dos livros mais importantes aqui da minha vida. E ele narra uma lógica lá da década de 80 ali nos Estados Unidos,
que é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui e, de certa forma, explica também, né? Porque o Bispo Macedo foi para lá, ver lá, né, como é que era essa lógica lá e tal, e, enfim, trouxe para cá, a porcalhada toda que tinha lá, ele trouxe para cá, tá? Ao invés de ficar discutindo ciência, que né, o sujeito veio aqui e começou a, né, enfim, transformou aí, né, ficou bilionário em cima de fanatismo, de superstição, etc e tal, tá? Então, enfim, vale a pena também ler esse livro aqui, porque ler esse livro do Carl Sagan não só é bacana em vários níveis ali, até para entender também o contexto do pensamento científico e tudo mais, mas também para poder sacar de onde vem essa tendência né, que meio que caiu aqui de paraquedas no Brasil, mas não é algo que, né, que é uma demanda natural das pessoas. Isso é um processo aí, tem um contexto, é importante entender isso aí, tá? E aí por quê, pessoal? Por que é legal entender? Só mais né, uma dica aqui, que é esse aqui, livro também do André Cancian, tá? Ateísmo e Liberdade, é um livro legal também aí, que de repente vocês encontram pela internet também. Eu tenho esse livro já há muitos anos, mas é bacana, interessante, tá? Conta a história do ateísmo aí, certo? É muito legal também, tá? E por último, o livro da Pascale Casanova, que eu sempre cito aqui também, que é o República Mundial das Letras, tá? Para poder pensar aí essa questão da reforma protestante na Europa e tal, e as diferenças que a gente pode pensar aqui para o Brasil e tudo mais, tá? Então, pessoal, aí qual é a reflexão? Normalmente a religião ela é antipolítica, tá? Normalmente ela é antipolítica, por quê? Porque, dentre outras coisas, existe uma tendência no pensamento religioso, no comportamento religioso ali aquele mais, né? Aquelas pessoas mais vinculadas à religião, de delegar qualquer tipo de reflexão a respeito das práticas sociais. E até mesmo delegar o próprio pensamento sobre as coisas, né? Não, olha só, Deus quis assim, Jesus quis assim, a Bíblia quis assim, então é isso aí. E aí você não compreende os contextos, não compreende ali a lógica mais ampla da sociedade, não compreende, enfim, bulhufas do que está acontecendo, e muitas vezes você, inclusive, acaba votando em quem o pastor manda, você dá o teu dinheiro para o pastor, enfim, né? Podia estar comprando um livrinho aí, né, de filosofia para melhorar e tal o seu aprendizado e tudo mais, tá? Então, quer dizer, a religião tende a delegar a instâncias divinas o destino da vida, né? Apesar disso, né, dessa aparente característica antipolítica da religião, ao mesmo tempo, como as religiões são normalmente conservadoras, elas tendem a ser o quê? De direita no Brasil, né? E aí isso contribui para um congresso, né, assim, né, recheado de gente asquerosa ali, ou minimamente inútil, gente que está ali só para poder atrapalhar, só para poder ficar ali perturbando, enchendo o saco e defendendo isso aí, né? Defendendo, ó, não pode ter imposto para a igreja, tem que liberar e tal para as igrejas, aí fica ali, né? O governo Bolsonaro teve, enfim, algumas cenas patéticas, a mulher dele dançando aquelas dancinhas esquisitas lá na hora que o tal do André Mendonça foi aprovado no STF, quer dizer, um negócio assim, que não tem nenhum contexto no Estado laico, com política de verdade, e essa gente impregnou e continua impregnando ali, né? Tem a bancada evangélica, um negócio assim, né, absurdo, e a gente tem que tentar refletir isso aí para tentar chegar num ponto de, aos pouquinhos, ir minimizando isso, né? Ao mesmo tempo, né, a filosofia e a política nasceram justamente para contrapor a religião, não só no sentido ali da religiosidade, dos mitos, aquele valor ali meio que, né, enfim, sem reflexões mais amplas e tudo mais, mas também para contrapor o tal poder divino dos nobres, que é o que mantinha aquelas castas, né, que ficavam ali, enfim, escravizando pessoas e ao mesmo tempo roubando as pessoas e vivendo nababescamente ali, enquanto todo mundo ficava na miséria, né, e tudo mais, tá? Então é importante chamar a atenção aqui para isso. E aí, pessoal, deixa eu finalizar aqui, tá, com duas reflexõezinhas que eu acho bacana. Primeira é o seguinte, está aqui, né, As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, para poder entender esse contexto que eu falei aqui, né, do surgimento da filosofia e da política, como contraponto à religião, e ao valor de religiosidade dos nobres, tá, da Grécia Antiga. Então, assim, tem duas questões interessantes que eu acho bacana de ponderar aqui. Primeiro é o seguinte, tá? Lembro aqui também o Saramago, mais uma vez, está aqui o Caim, toda pessoa que quer realmente aí, né, exercitar a filosofia tem que ser um pouco o Caim do Saramago, questionar a religião, questionar essa coisa de divindades inquestionáveis, né? Inclusive na política também, né? É interessante pensar isso aqui, inclusive em conexão com a política, tá?
Mas assim, quando a gente pega, por exemplo, tá, vou fazer duas reflexões rápidas aqui com vocês para finalizar o vídeo. Tá? A primeira é pegando dois livros aqui que tem um valor muito bacana em relação à educação, porque a gente tem com menos da metade de escolas e universidades em relação a igrejas, é legal pensar isso aqui. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e a gente vai no índice, no sumário aqui, né, para ver os temas que ele aborda e, portanto, as características que ele vai elencando, ali, listando, conectadas com a educação, dá uma olhada aqui, vamos lá. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige pesquisa. Né? Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Exige criticidade. Exige estética. Exige ética. Exige a aceitação do novo. Rejeição a qualquer forma de discriminação. Reflexão crítica sobre a prática. Reconhecimento e assunção da identidade cultural. Consciência do inacabamento. E etc. Tem várias aqui, né? Não vou ler todas porque é muita coisa, mas enfim. Convicção de que a mudança é possível, no nível, especialmente no nível social, né? Enfim, reconhecer que a educação é ideológica, etc. E tal. Tem várias aqui, né? A maioria esmagadora dessas características que ele está ponderando aqui, você não enxerga na religião, né? A religião não aceita muito bem a diferença. A religião, tá? Eu fiz um vídeo recentemente aqui falando sobre aquela mulher do Texas lá que entrou, tomou o microfone da mão do cara. Quer dizer, a religião carrega sempre esse perigo, né? E a religião dificilmente aceita o novo, dificilmente faz reflexão crítica sobre a prática, dificilmente, né? Não tem criticidade, menos ainda estética, né? No sentido filosófico do termo, né? Pesquisa, enfim, né? Então, assim, há que se pensar esse crescimento exagerado da religião e, ao mesmo tempo, a dificuldade aqui da gente, enfim, ampliar a lógica educacional para poder, inclusive, chegar num dia de ter muito mais escola e universidade do que a igreja, porque, né, isso aí, pô, não dá, né? Então tá aqui, ó, é importante, quem quiser ler aí, tá para fazer essa comparação que eu fiz aqui. E essa comparação que eu fiz usando Paulo Freire serve também para o livro do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, né? Quando a gente pega aqui os 7 saberes listados pelo Edgar Morin, enfim, né? As cegueiras do conhecimento, a incerteza do conhecimento, tal, os princípios do conhecimento pertinente, aí tem aquela coisa do multidimensional, do complexo, né? Ensinar a condição humana, essa questão aqui da condição humana, isso até comparece na religião, né? Agora, enfim, diversidade cultural, pluralidade, identidade terrena, de certa forma também comparece, né? Agora, enfrentar incertezas, ensinar compreensão, complexidade e a ética do gênero humano, que a religião até tem algumas discussões éticas também, mas ao mesmo tempo no nível social mais amplo é sempre um risco, né? Então a maior parte do que está aqui também não se encaixa com a religião e a religião não exercita muito bem isso, né? Não tem muito ali, não é muito afeito ao contradito, pelo contrário, ao contrário das universidades, das escolas, não é um local de diversidade de debate, né? É um local de, enfim, catequizar as pessoas e ficar naquela leitura monolítica ali, que aquilo ali mesmo não pode, dificilmente sai daquilo, né? Então, para ter uma ideia disso, né, basta pensar que a igreja aí demorou séculos para pedir desculpas, né, pelas mortes da Idade Média, enfim. Né? Então, quer dizer, e para outras coisas mais aí absurdas que a gente vê durante a história, aí, comparando e aí, acompanhando, né, a existência das religiões. E para finalizar, pessoal, deixo para vocês aqui 3 dicas da ciência. Por quê? Porque um dos vínculos das pessoas com a religião é também buscar origens, né? De onde veio o planeta, de onde veio o ser humano, de onde veio o universo e tudo mais. E a ciência tem alternativas para isso aí, a filosofia também e tal. E eu deixo para vocês aqui 3 dicas que têm conexão com essas ideias aí, tá? Então vamos lá, né? Na sequência aqui de frente para trás, né? Vamos lá. A origem da espécie humana, Richard Leakey, tá? Quem quiser um contraponto aí para a religião, certo? De onde surgiu o ser humano, né? O macaco está exposto, né? O quinto milagre está aqui, Em Busca da Origem da Vida, certo?
que é um livro do Paul Davies, e aí, enfim, né, de onde veio a vida. Também existem várias teses aí e várias pesquisas e estudos sérios sobre isso, tá? E finalizando aqui, A Origem do Universo, esse livro aqui que já é antigo, do John Barrow, tá? E já existem até outras discussões também nesse mesmo tema e tudo mais, mas enfim, tá? São respostas que a ciência também pode ajudar aí a entender, são alternativas, né, à religião e tudo mais, tá? Então é isso, pessoal, a gente fica aí, tá? Ficamos por aqui no vídeo de hoje e torcendo aí para que o Brasil nas próximas décadas aí reverta esse número, enfim, a gente altere radicalmente essa lógica aí, e as escolas, universidades, e, enfim, e centros de ensino, e os próprios hospitais, né, a lógica de saúde pública e tudo mais, acabem sendo muito maiores do que religião, tá? Senão a gente vai ficando para trás aí na história e não é legal isso, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente volta no próximo vídeo do canal aí, grande abraço, tamo junto, fui.